No Jornal Banqueta de hoje você vai ver: nova diretoria do Vila Nova biênio 2015-2016 é definida. Mais uma história de superação de uma mulher guerreira na luta contra o câncer de mama. A trajetória do garoto George César na batalha contra a leucemia. Fred Sarti entrevista o novo presidente do Vila Nova, Aécio Prates. Veja agora, no Jornal Banqueta. Mais um assalto na região conhecida como Savacinha, em Nova Lima, assusta pela ousadia dos criminosos. Hoje à tarde, 2 homens em uma moto e armados assaltaram este supermercado do bairro BNH. A ação, que durou alguns segundos, fez 2 vítimas. Assim que os homens pegaram o dinheiro dos caixas, eles atravessaram a rua e assaltaram esta padaria que fica logo em frente. De acordo com a proprietária do estabelecimento, a padaria é assaltada pela 6ª vez este ano. Mas o diferencial é que desta vez o assalto aconteceu em plena luz do dia. Josiene da Costa Santos, de 30 anos, foi diagnosticada com câncer de mama em julho de 2013. Ela é mais uma guerreira que conta sua história para o Jornal Banqueta e dá exemplo de superação. Eu descobri através de um nódulo que apareceu, aí eu fiz a cirurgia, aí eu fui diagnosticada com câncer de mama. Foi desesperador, parecia que tinham tirado o chão debaixo dos meus pés, mas graças a Deus, Deus me deu força e eu pude lutar e seguir em frente para poder fazer o tratamento direitinho. Eu fiz a mastectomia com 1 mês e pouquinho, mais ou menos, que eu tinha descoberto. Aí teve o período da recuperação da cirurgia e logo depois, no final de setembro, início de outubro, eu comecei com a químio. E cheguei a fazer rádio. A rádio eu comecei a fazer ela, se eu não me engano, foi em abril desse ano. Eu fiz 25 sessões, eu acho, de rádio. O incentivo para vencer a doença vem de várias pessoas. Mas é no amor do filho, Pedro Miguel Costa, de 5 anos, que Josiene se fortalece a cada dia. O que me dá força é meu filho, que eu tenho um rapazinho de 5 anos, abaixo de Deus, minha família e os meus amigos, que não deixam eu desistir de jeito nenhum. Por mais que a tristeza bata, eu sei que tem um monte de gente torcendo por mim. E o papel do noivo nesse momento? Muito importante. Eu falo que eu tenho que agradecer muito a Deus, que acompanhou esse momento todo comigo, me deu muita força, me dá até hoje, e também não deixa eu desistir. A Josi é uma pessoa calma, mas assim, em partes. Às vezes ela procura querer abraçar o mundo, às vezes ela procura querer soluções para todos os problemas e aí acaba esquentando um pouco a cabeça. Mas fora isso, ela é uma companheira muito legal, não dá muito trabalho, é assim, normal dentro do dia a dia. E diante dessa doença, desse diagnóstico, você a vê como uma guerreira? Ah, sim, com certeza. Ela soube superar todos esses obstáculos, soube dar a volta por cima. Isso foi muito importante. Josiene trabalha como gerente de um sacolão no bairro Cristais. E em casa, na frente da TV, ela aproveita o seu tempo livre. Às vezes a gente deixa as coisas passarem, não pode ser assim. A gente tem que se cuidar mais, procurar mais saber. E assim, hoje em dia eu vejo a vida de outra forma, tenho mais... Hoje em dia eu sei que eu tenho mais força do que eu imaginava, apesar de tudo, e aproveitar e viver porque é bom demais. Nesta segunda-feira foi eleita a nova diretoria do Vila Nova, biênio 2015-2016. 23 conselheiros do Vila Nova compareceram à Assembleia Geral do clube para a eleição da nova diretoria. A Chapa 1, encabeçada pelo então presidente interino do clube, o empresário Aécio Prates, foi a única inscrita e eleita por unanimidade. O clima era de esperança para o futuro. A responsabilidade agora aumentou muito mais, mas vou fazer a coisa muito bacana para o Vila. Pode ter certeza, a gente vai trabalhar, conto com meus colaboradores também. Tem gente bacana aqui que está comigo aí. Quais são os planos? O que você vai fazer a partir de hoje em favor do Vila? De hoje é trabalhar
já voltado para o Campeonato Mineiro de 2015, né? Que vai começar em janeiro, mas a gente já começa a preparar 2 meses antes, fazer uma comissão técnica bacana, escolher os jogadores do profissional também, para fazer um time bem forte aí para o Vila. O clube conta agora com o apoio e experiência de uma figura ilustre, Carlos Alberto Silva, ex-técnico da seleção brasileira, que tem 36 anos de experiência no futebol. Agora é o novo vice-presidente do Vila Nova. Desde criança, desde garoto, aprendi a gostar do Vila Nova, muito embora muita gente não acredite que eu sou vilanovense. Eu tive a oportunidade em 51 ver o Vila Nova ser campeão. A solenidade foi marcada pela promessa de um novo Vila Nova e o crescimento integral da equipe foi a palavra de ordem entre os integrantes da nova diretoria. É isso que faltava para o Vila Nova dar um salto e voltar a ser aquele grande Vila Nova da época em que eu era criança e que acompanhava o Vila Nova, inclusive conquistando auspiciosos títulos. Eu acho que o Vila está ressurgindo. Na Assembleia, também foi eleito o novo Conselho Deliberativo do clube, que tem como vice-presidente Emanuel Carneiro, presidente da Rádio Itatiaia. A gente espera que essa virada de ano já coloque o Vila num patamar diferente do que ele está nesse momento. Tem uma juventude muito boa se aproximando do Vila, as divisões de base, a Prefeitura de Nova Lima também está muito próxima do Vila. Por isso é que esse 20 de outubro pode estar marcando uma nova etapa do glorioso Leão do Bonfim. Que essa camisa vermelha e branca volte a ser respeitada como foi em outras épocas. Além de Aécio Prats, eleito presidente do clube, Jairo Gomes, vice-presidente de patrimônio, Carlos Alberto Silva, vice de futebol, os outros nomes que compõem a diretoria são Enio Zanini, vice-administrativo, Luiz Barbosa, vice-financeiro e Tiago Tito, o vice-social. Já o Conselho Deliberativo terá o comando do jornalista Sérgio Prats. No próximo bloco, Fred Sarti entrevista o novo presidente do Vila Nova. Meu nome é Miguel Abalém, Gueguel. Estou na TV Banqueta. TV Banqueta, o canal do povo. Já pensou em apoiar um grande projeto? Agora as empresas em Nova Lima têm a oportunidade de aliar a sua marca a um canal de TV com conteúdo diversificado para atender às expectativas do público nova-limense. A TV Banqueta traz essa proposta pautada na imparcialidade com responsabilidade social. Apoie essa ideia. Ligue 31 3694 2926 e saiba como participar. TV Banqueta, o canal do povo. TV Banqueta, o canal do povo. No quadro de entrevista de hoje, recebemos Aécio Prats, que foi eleito presidente do Vila Nova para o biênio 2015-2016 na última segunda-feira. Aécio, é um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. É um prazer todo meu estar aqui com vocês aqui para a gente poder explanar o que a gente vai fazer, a gente pretende fazer com o Vila Nova. É um prazer eu falar com a torcida do Vila Nova, né? Aproveitando aqui a chamada, as suas e a população de Nova Lima. Aécio, conte um pouco da sua trajetória dentro do Vila Nova até ser eleito presidente. Eu estou aqui no Vila desde 2012. Eu cheguei aqui a convite do presidente, na época, o Jairo Gomes, que eu considero ele realmente um presidente, né? E vim vendo as dificuldades do Vila. Eu sempre, como vilanovense apaixonado, eu fui convidado a ser diretor das categorias de base, que na época era ainda o juvenil. Depois o Jairo renunciou e eu continuei na diretoria como vice-presidente administrativo e
fui diretor do Júnior nesse ano todo. Hoje estou fazendo uma boa aprendizado aqui no Vila, vendo as dificuldades do Vila, então pretendo agora, como presidente do Vila, também dar continuidade no trabalho. Qual que é a real proposta? Em poucas palavras, como que vai ser o espelho da sua administração no Vila Nova? Eu venho focar com muito trabalho, com muita honestidade e fazer que o Vila, os resultados dentro de campo, é o que a torcida espera que seja, né, os resultados bons, mas tem um trabalho muito grande que é o trabalho administrativo, é um trabalho de funcionários, um trabalho dos atletas que tem que ser feito com responsabilidade. Então eu já estou fazendo esse trabalho na parte jurídica, onde o Vila tem tem várias ações, né? Então a gente pretende minimizar isso, realmente fazer a coisa mais correta, fazer as coisas, a questão de salário, poder acertar com as pessoas, e o que a gente realmente acordar seja feito corretamente. Dentro da parte administrativa, qual que é o valor da dívida total do Vila Nova hoje? Eu ainda não tenho total, eu preciso, como presidente, eu tenho como saber toda a dívida, na questão fiscal, mas o que o Jário me passou, mas eu vou a mais fundo, seria em torno de 9 milhões a dívida do Vila. E hoje o Vila a gente conseguiu nesse ano, né, nesses 2 meses aí, poder acertar com os profissionais, com os atletas que estavam aí para a Série D. Ficou só aqueles atletas que são do Vila, ou seja, a dívida do Vila hoje em questão de salário ainda é alta. É alta assim, na questão do Vila não está disputando uma competição de nome. Foi desclassificado na Série D, a gente gira hoje em torno de 70 mil, 77 mil, para não estar disputando nenhum tipo de competição neste momento. Né? Então, de atletas mesmo do Vila, é em torno de 20 mil reais os que tem. O salário atrasado de atletas. Exato. E de funcionários, está atrasado também? De funcionários não está atrasado não, a não ser a questão do departamento médico, que tem atraso maior, mas a questão de funcionários, tem o mês de setembro, né, e o mês, agora já finalizando o mês de outubro, mas a questão maior de funcionários seria a questão do departamento médico. Dentro do quadro de funcionários, o Vila Nova, nos últimos tempos, se tornou um cabide de empregos. Hoje, o senhor tem noção de quantos funcionários existem no Vila? O senhor vai mudar essa característica? Eu vou alinhar com os quadros, porque realmente a gente fala em cabide de emprego, mas tem funcionários muito competentes. Então a gente vai enquadrar aqueles que às vezes não tinha nenhuma atividade, mas a gente vai poupar pôr eles para trabalhar em outros setores, questão de, às vezes, para ajudar, porque são categorias diferentes, são juvenil, são júnior, são o profissional, então terminavam o juvenil e acabava os funcionários ficando em casa recebendo, então, e contratando outros para outras competições, que seria o do júnior. Então a gente vai tentar com eles ver quais os que querem, tem que ter trabalho, tem que ter um quadro horário de trabalho para eles realmente... Fazer um contrato por competição. Por competição, seria a lógica agora nesse momento, e o melhor para o Vila seria não pagar funcionário ocioso, chamar os que querem trabalhar e pôr eles na função, né? A gente administrar isso para o Vila, diminuir realmente aquela folga que tinha. O juvenil às vezes trabalha 2 meses, mas recebe-se o ano todo. Então a gente vai tentar minimizar essa forma de conduta. Agora, referente às receitas, quais são as receitas do Vila Nova? Hoje o Vila tem a receita maior, que seria a subvenção da prefeitura, né? Às vezes se consegue às vezes um aumento lá, mas e tem em torno de 2 milhões a subvenção da prefeitura para as categorias de base, né? E tem a receita da Rede Globo, muitas vezes, pelo que eu procurei saber, costuma ser até bloqueada. Mas a gente vai tentar acertar esses bloqueios judiciais, porque eu até partigo na parte jurídica para a gente tentar diminuir, porque até a renda do Vila é bloqueada, né? Até a renda onde a gente vai tentar, na verdade,
não deixar esse bloqueio acontecer. Começando agora, a gente conseguiu, né, diminuir todos os atletas que tiveram este ano aqui no Vila, foram acertados com eles. Então, nós vamos pular um ano sem ter essas ações. Okay. Referente ao Banco BMG, inclusive o Coimbra, que é o time profissional do Banco BMG, manda seus jogos no campo do Vila Nova. Na semana passada, por exemplo, o campeonato amador não pôde ser disputado domingo porque tinha jogo do Coimbra. Essa parceria continua? Não, todas as parcerias agora vão ser renovadas, né? A gente vê o que realmente é parceria para o Vila. Parceria não pode ser uma mão única, tem que ser uma mão dupla. O BMG já mandou para mim um comunicado que não há interesse de continuar a parceria, né? Então nós temos que buscar uma parceria melhor para o Vila. Também que o Vila não pode ser uma parceria, né? É um time profissional, então precisa é um time de 106 anos, é um time que está é a quarta força de Minas. Pode ser que os outros times até passaram ele nessa questão no ranking, mas querendo ou não, o Vila é a quarta força. Então a gente precisa de parceria, de um patrocinador máximo, uma coisa assim que pode dar a gente um respaldo melhor. Ainda dentro da questão da receita, fala-se na venda do parque aquático. O senhor é a favor da venda do parque aquático ou o senhor tem uma outra solução para o parque aquático que não seja venda, mas que gere receita para o clube? Eu tive uma ideia boa que seria da gente poder por mais eventos no parque, a gente ter rendimentos maior, a questão de aluguel, num horário que não atrapalhasse os sócios, né? A gente tem que fazer o parque ele ser autossuficiente e ainda dar uma receita para o clube, porque tem época, porque parque, no caso o clube social, ele em épocas mais frias, os sócios não pagam, alguns deixam de pagar. Então a gente precisa manter para que seja autossuficiente e que gere também para o Vila ainda mais receitas. E a respeito da política, Aécio, o Vila Nova, os torcedores criticam muito a relação que o Vila Nova tem com a política. Presidentes que eram vereadores, presidentes que eram secretários municipais. Como que o senhor vai trabalhar a política dentro do Vila Nova? A política, hoje eu procurei enfatizar minha diretoria, né, os meus vice-presidentes, que não tenha tanto, né, relação com a política. A gente precisa né, da prefeitura, a gente precisa da Câmara, a gente precisa realmente. Mas não pode ser administrar o Vila. Quem tem que administrar o Vila somos nós. Nós que temos que ter a responsabilidade de utilizar os recursos que o Vila tem, né, sem aquela interferência, sem aquele... eu preciso de pôr um funcionário aqui. Não, o Vila vão trazer gente profissional, gente que realmente queira que seja um profissional, né? Não precisa de um emprego, não. Que contribua com o clube, né? Exato. Agora vamos falar de futebol, que é a parte mais gostosa, né? Qual que vai ser a função do Carlos Alberto Silva, que é o novo vice-presidente de futebol da chapa do Aécio Prates? E o Carlos Alberto Silva foi treinador da seleção brasileira, tem uma vasta experiência no futebol. Qual que vai ser? Ele vai ficar o dia a dia aqui em Nova Lima? Não, o propósito dele não é. Ele mora em Belo Horizonte, né? Ele vai estar com a gente por causa das parcerias nós tivemos uma reunião com ele antes para ele poder o respaldo que ele vai dar para a gente. Fora Minas, né? É um técnico né, todo mundo sabe, de nome de seleção brasileira. E ele vai abrir as portas, como ele já tem algumas parcerias com o time da Suíça, Portugal. Ele prometeu para a gente que a gente já vai conversar com esses parceiros para que faça intercâmbio com esse novo centro de treinamento aí. A gente vai conseguir fazer essa parceria bacana com ele no futebol. Então a função dele será mais em termos de abrir mercados para o Vila Nova. Questão de contratação de jogadores, de treinadores, isso vai ser com o senhor? Não, ele também vai nos auxiliar pela experiência dele, que a gente não pode, né, inchar a folha de pagamento do Vila. O Vila vai ter uma receita, né, para time profissional, para a gente pensar em série maiores. Agora não é hora, a gente vai ter... Na verdade, a gente tem que subir os degraus, né? Então, ele vai auxiliar a gente para que a gente consiga, os jogadores também, ele vai participar efetivamente nessa parte de treinador, pela experiência dele, de jogadores, né? E comissão técnica.
Por falar nisso, o senhor já tem algum nome engatilhado de treinador, de jogadores? Não, porque eu não poderia antes começar. Ontem eu fui eleito dia 20. Seria muito antiético mesmo chamar alguém sem estar confirmado, eu no caso de presidente. Então agora sim, a partir de hoje eu posso já começar a conversar. Tem alguns nomes que quem está envolvido com a gente na parte, né? Tem o meu superintendente lá que está envolvido no futebol. Ele vai me apresentar alguns nomes, a gente vai ter uma reunião sexta-feira, ele vai me apresentar uns nomes e a gente vai discutir. Eu vou levar também, eu quero participação do administrativo, do Carlos Alberto Silva, né, do Jário também, um consenso que sejam nomes bacanas para o Vila. Para finalizar, Écio, você quer deixar alguma mensagem para o torcedor tão sofrido do Vila Nova? Eu, como eles também, eu sou sofrido. Eu quero assim, que eles agradeço essa credibilidade que o Conselho me deu, né? E eu acredito, foi por merecimento, foi uma conquista que eu estou fazendo, né? Como eu falei, foi um prazer enorme ser o presidente do Vila Nova. Eles podem acreditar que trabalho não vai faltar, honestidade não vai faltar e, acima de tudo, vou procurar pessoas competentes para me auxiliar nessa caminhada desses 2 anos, para que eu possa estar aqui com você e a gente comemorando títulos que a torcida precisa muito. Obrigado pela presença, Écio. Muita boa sorte. Todos nós da TV Banqueta vamos torcer muito para o sucesso seu e do Vila Nova. Obrigado, eu que agradeço a vocês e espero realmente que nossa caminhada seja muito positiva. E no próximo bloco, saiba tudo sobre a triste morte do jovem Jorge César. Sou Marli Garzon, estou na TV Banqueta. TV Banqueta, o canal do povo. Já pensou em apoiar um grande projeto? Agora as empresas em Nova Lima têm a oportunidade de aliar a sua marca a um canal de TV com conteúdo diversificado para atender às expectativas do público nova-limense. A TV Banqueta traz essa proposta pautada na imparcialidade com responsabilidade social. Apoie essa ideia. Ligue 31 3694 2926 e saiba como participar. TV Banqueta, o canal do povo. Aí pessoal, meu nome é Adilson, mais conhecido como Taioba, e estou na TV Banqueta. TV Banqueta, o canal do povo. Lutar pela vida com muita garra e contar com o carinho de vários amigos. Assim foi a trajetória do garoto Jorge César, de 12 anos, na batalha contra a leucemia. Mas a luta infelizmente terminou ontem e o doce garoto da cidade de Caratinga não resistiu à doença. A solidariedade foi fundamental na vida do menino que contava com doações para sobreviver. Entre os amigos de Jorge César e de sua mãe, Simone das Graças, estavam muitos novalimenses, como Lucinéia Fernanda Silva, que conheceu a história do garoto em maio deste ano. Conheci através de uma amiga minha que pedia doação de roupa para ele e através do Facebook também. E como era a sua relação de amizade, tanto com o Jorge como com a mãe dele? A nossa relação de amizade era mais voltada para o Jorge mesmo, e da ajuda, né, das coisas, das necessidades dele, que ele precisava. E eu sempre estava acompanhando a doença, mas assim, dando prioridade mais às coisas que ele precisava mesmo. No primeiro momento, quando eu quis aprofundar do caso mesmo, foi quando eu decidi fazer as unhas para doar o dinheiro para ele. Então, eu publiquei no Facebook que eu estava fazendo unha para doar o dinheiro para o Jorge. E aí apareceu bastante gente, aí as pessoas quis ajudar de outras formas também. Aí foi a ideia de a gente estava estudando uma ideia para fazer alguma coisa para arrecadar mais dinheiro para ele. Desde 2009, Jorge César sofria com 2 tipos de leucemia. Ele também fazia o uso de um medicamento no valor de R$ 5.000,
para combater fungos que atingiram seu pulmão. Mas com o passar do tempo, o caso dele se agravou. No sábado ele teve um dia normal. Ele passeou, foi para o shopping, foi para o parque e à noite a Simone me disse que ele passou mal, começou a vomitar sangue. E quando ela foi para o hospital, achando que era uma coisa boba, ia pegar só uma receita mesmo para vômito, e aí começou, deu hemorragia interna e externa. Aí tiveram que internar ele, entubaram ele, mas aí já começou a dar hemorragia no coração, no pulmão, no baço e no fígado. George César era um garoto forte e alegre, que adorava Cheetos e bolo de aniversário. Em sua curta passagem pelo mundo, ele representou muito na vida dos amigos. Hoje, além da tristeza, o que fica é a saudade e as boas lembranças. Ele tinha uma força, assim, ele falava que ele ia sair dessa, que ele ia vencer a leucemia. E uma coisa que ele falava, que eu achava bonitinho, que ele ia crescer, ia ser médico, ia cuidar das crianças que têm câncer, que têm leucemia, que nenhuma criança ia morrer com leucemia. Ele lutou, sabe? Lutou bravamente mesmo. Um guerreiro, sabe? Não, sem palavras para falar, sabe? Dizer de tudo que ele foi, nesses últimos 3 anos da vida dele. Não, muito triste. O Jornal Banqueta de hoje termina aqui. Te espero amanhã. Fique agora com Espaço Câmara.